Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com a terceira fase. Vamos lá, terceira fase. Vamos falar sobre esportes olímpicos e paralímpicos? Vamos lá. Então vocês conhecem o que são esportes olímpicos, o que são paralímpicos, se existem diferença entre eles? Sabem? Então vamos começar pelo esporte olímpico. Então o esporte olímpico ele já existe há muitos anos. Ele vem desde a Grécia Antiga, quando os gregos criaram os primeiros Jogos Olímpicos na Antiguidade, a 776 a.C., e eles foram se desenvolvendo e aderindo várias outras modalidades esportivas pouco a pouco. E essas modalidades elas têm características hegemônicas, ou seja, que podem e devem ter uma abrangência maior em relação ao mundo e tem que ser em relação a algumas expansões territoriais. Então, existem alguns critérios que devem ser seguidos para que seja incluído alguns jogos, algumas modalidades esportivas dentro do cenário olímpico. E, como falei, elas acontecem nas Olimpíadas, que ocorrem de 4 em 4 anos e reúnem diversas modalidades que são trabalhadas em várias partes do mundo, basicamente em todos os continentes, e devem obedecer alguns critérios do Comitê Olímpico Internacional. Já o esporte paralímpico é um esporte que surgiu na década de 60 do século passado, e isso nos anos 60 aconteceu a primeira competição paralímpica em Roma, mas desde a década, do final da década de 40, onde os soldados, que muitos desses eram atletas ou tinham um porte atlético por conta de serem militares, eles começaram a participar de algumas atividades físicas para se reabilitar e também para tentar se inserir nesse meio desportivo, e se juntaram para poder ter mais participação com as características e as possíveis limitações que eles tinham naquele momento, principalmente as limitações físicas. E a partir daí foram se desenvolvendo as competições e aderindo outras características de pessoas com deficiências amplas. Então não era mais somente pessoas com deficiências físicas, sejam amputados ou congênitas, mas também pessoas com cegueira, com características de surdez, com outras características que vinham a ocasionar alguma deficiência. E o evento é as Paralimpíadas, que também agora acontece de 4 em 4 anos. Passou-se um tempo a acontecer de 2 em 2 anos, em outros aconteciam em anos diferentes das Olimpíadas, e agora acontece tanto na mesma sede quanto no mesmo ano após os Jogos Olímpicos. E existem diversas modalidades que são estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Então, quais são essas modalidades olímpicas que nós conhecemos e vocês irão relembrar agora? Então, nós temos o atletismo, daremos uma abrangência maior ao atletismo, pois ele traz diversas modalidades. Então, temos nessa imagem aqui a prova de salto com barreiras, temos o arremesso de peso, o salto em altura, o salto com vara no caso, temos salto em altura também, temos lançamento de dardo, temos também lançamento de disco, temos as provas de fundo, que são as provas mais longas, como por exemplo a maratona, que acontece primeiro fora do espaço ali do ginásio, para depois ser finalizado no ginásio. Temos as provas de revezamento, as provas mais rápidas, corrida de velocidade, enfim, são várias modalidades que estão elencadas no atletismo. Assim como também existem outras modalidades, como é o caso da ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim. No caso da ginástica artística, nós temos diversas provas, como o solo,
ou as barras paralelas, barras assimétricas, argolas, a trave, enfim, várias modalidades inclusas. Temos também o vôlei, que pode ser tanto o vôlei de praia, que são para duplas, como o vôlei de quadra, que acontece com uma equipe de 6 pessoas. Temos as provas de natação, com provas coletivas, mistas, com homens e mulheres ou individuais. Temos também as provas de nado borboleta, nado de costa, nado peito, nado crawl, que é o nado livre. Temos as provas de basquete, e a partir dessa edição de 2020 tivemos também o basquete 3x3, que são apenas com 3 atletas. Temos as provas de tiro com arco, que é para que as pessoas tenham uma precisão maior para acertar. As provas de handball, que nesse esporte de handball, tanto masculino quanto feminino, assim como o futebol masculino e o feminino, sendo que o masculino ele é utilizado apenas para atletas de até 23 anos. Temos a prova de triatlo, temos a prova de vela, que pode ser individual ou em dupla, classe Star, classe Laser. Temos o esporte de luta, como boxe, como luta greco-romana, judô, karatê, como na última edição, taekwondo. Temos as provas de tênis, que podem ser em duplas ou individualmente. Lembrando que as provas do tênis, eles representam seus países para contar no quadro de medalha, diferente das competições individuais fora das Olimpíadas. Temos também tênis de mesa e tantos outros esportes que estão incluídos no quadro olímpico. E quais seriam essas modalidades paralímpicas? Elas são da mesma forma que as modalidades olímpicas? Tem alguma modificação, alguma mudança? Vamos observar. Então, dando ênfase também ao atletismo, que possui diversas modalidades. Então, tem as provas para pessoas que corram com velocidade acompanhadas de um guia. Para pessoas cegas, temos pessoas amputadas, o salto em distância, para pessoas que têm algum comprometimento nos membros inferiores, o arremesso de disco ou de dardo também acontece da mesma forma. Temos a prova de ciclismo em velocidade, seja na pista ou nas ruas, isso com uma bicicleta com 3 rodas. Temos as provas de velocidade de corrida, temos também as provas de salto em altura. Lembrando que essa parte do ciclismo ele pode ou não se enquadrar no atletismo. Essa da pista sim, mas na outra pode ser entendida somente como ciclismo. Além de outros esportes, como por exemplo badminton adaptado, que eles têm que colocar um tipo de peteca para o outro lado da quadra que caia lá. Temos a bocha para cadeirantes, que eles têm que arremessar esse bolão aqui para chegar o mais perto possível do bolinho, que é uma bolinha pequena. Temos também o futebol de 5, que é o futebol para pessoas que não enxergam, pessoas cegas. Assim como também tem o futebol de 7, que é para pessoas com paralisia cerebral. Temos o basquete de cadeira de rodas, que o objetivo é do mesmo, de arremessar numa mesma altura de 3,5 metros a cesta. Temos esse ciclismo aqui em velocidade. Temos a esgrima. Assim como também temos a prova de canoagem para pessoas paraplégicas. Temos o hipismo com pessoas amputadas. O vôlei sentado para pessoas que têm alguma amputação ou paralisia nos membros inferiores. O goalball, que é um esporte específico para o esporte olímpico paralímpico específico, que é no qual as pessoas têm um gol de 9 metros por 1 e eles arremessam uma bola pesada de 4 kg para que faça gol do outro lado, e assim as pessoas também possam defender. São 3 pessoas de cada lado. Temos várias modalidades e várias deficiências inclusas nessas provas de natação.
assim como levantamento de peso também para pessoas com baixa estatura. E esses esportes têm que obedecer alguns critérios, como é o caso de respeitar os critérios da Carta Olímpica. Caso seja masculino, tem que ser praticado por mais de 75 países em pelo menos 4 continentes, para que ele possa ser incluído como um esporte olímpico. Se for feminino, tem que ser ter participantes em mais de 40 países em pelo menos 3 continentes. Eles não podem ser cerebrais, ou seja, por exemplo, um jogo de xadrez, por exemplo, mesmo sendo um esporte, ele não pode ser incluso, ou também não pode ser um de propulsão mecânica, como é o caso do automobilismo, que utiliza uma máquina para desenvolver as suas capacidades, então também não pode ser incluído no quadro olímpico. E atualmente a Carta Olímpica deu uma flexibilidade maior para que as pessoas possam conseguir incluir outros esportes, como foi o caso do skate, do karatê, da escalada indoor, do surf, nesse último ciclo olímpico. E para ser paralímpico, eles devem estar de acordo com os critérios do Comitê Paralímpico Internacional, além de que todas as pessoas que vão praticar devem ter algum tipo de deficiência, e essa deficiência deve ser adequada àquela modalidade, assim como deve ser elegível os critérios da modalidade. Então, tem modalidades que têm certos critérios, certas subcategorias que estão de acordo com a capacidade funcional daquela pessoa. Então, deve estar de acordo com esses parâmetros. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi muito bom estar com vocês aqui. Nós conhecemos um pouco mais sobre os esportes olímpicos e também os esportes paralímpicos, certo? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!